Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sábias Mulheres, agora em podcast. Pois é, a gente está aqui agora, minha gente. Isso é de Deus, é bênção de Deus, porque a gente está abrindo caminhos, expandindo os horizontes para falar da palavra de Deus. Isso é sempre um prazer para nós. Agora o time aqui, né, com reforço. Eu, Jardilene Martins, Deise Mary Costa, estamos no comando do podcast Sábias Mulheres. Meninas, e aí, mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Sábias Mulheres, aqui trazendo mais uma palavra de Deus para vocês. É isso. Então, você já aproveita, vai se inscrevendo, deixa o like e nos segue. Beijo. Pois é. E a gente chega para mais um bate-papo e sempre, né, procurando trazer temas que nos ajudem, né, não só a nós, como vocês que estão assistindo, para nos tornarmos sábias mulheres em todos os sentidos, porque isso é o desejo de Deus para nós, né? E esses temas que a gente traz é justamente buscar isso, através da palavra, através do conhecimento, a gente buscar, né, sempre nos tornarmos sábias mulheres. E hoje a gente traz uma convidada que traz um exemplo para a gente que hoje até pode ser considerado até um pouco estranho. Estranho, né? Estranho nos tempos de hoje. É. É ou não é? Mas é um desejo do coração de Deus. Que a mãe, né? Eu sei que hoje as mães não querem nem falar sobre isso, de ser mãe em tempo integral. Verdade. Mas é um desejo que Deus teve quando ele criou a família. O quadro familiar, eu acho que foi criado para isso, né? Embora que as tendências aí ao longo do tempo foram mudando. Então hoje vamos aprender como que é, né? Esse ser tão estranho que é uma mãe em tempo integral. Mãe em tempo integral. Mas com certeza vai trazer informações e bênçãos para nos abençoar ainda mais. Clécia Ribeiro, nossa convidada. Seja bem-vinda, Clécia. Obrigada. Bom, gente, quem já conhece sabe, a gente é presbiteriana, todas aqui são presbiterianas, é o que liga muito, porque somos mulheres bem diferentes, assim, né? Fisicamente, personalidade diferente, mas a gente converge em Cristo, né? Isso, Cristo é a nossa referência e nos uniu nesse propósito, que eu creio nisso, e também é Ele que está tocando o seu coração para acompanhar o nosso programa e nos dar essa forcinha aí. Por isso, a Clécia também, que faz parte da igreja presbiteriana, lá do bairro dos Estados, a gente sabe do trabalho que ela faz, né, como membro da igreja, traz contribuições importantes para aquela igreja, mas, acima de tudo, ela não deixa de lado esse papel dela de mãe de 3 filhos. Fala um pouquinho para a gente. Ela é mãe da Helena Isabela Giovanni, não é isso? Sim. Fala para a gente desse papel tão maravilhoso que é ser mãe. Pois é. Na verdade, nem sempre eu fui totalmente integral para os meus filhos, né? Foi uma decisão de um tempo para cá, principalmente com a chegada de Isabela. Eu também trabalhava fora e tentava conciliar tudo, mas aí o trabalho que eu fazia na época, por conta do que eu precisava me deslocar, ficava bem difícil para manter a casa, a organização. E aí, com a chegada de Isabela, foi quando eu acabei optando por abrir mão do trabalho e ficar em casa. Foi uma decisão bem difícil, porque realmente a gente é muito influenciado por essa ideia da carreira, né? Eu estudei, fiz universidade, fiz mestrado, fiz um concurso, passei no concurso. Então, assim, a gente cria toda uma expectativa para trabalhar, para ser reconhecida, para ter uma remuneração. Mas aí, na minha vida, o que aconteceu? Esse trabalho estava atrapalhando a minha família, porque era um trabalho federal, mas que eu precisava estar num município específico. Qual é a tua formação, Clécia? E qual é a atividade que você fazia? Então, minha formação é educação física, e eu era professora de educação física do Instituto Federal. E aí eu trabalhava, a princípio fui chamada para trabalhar em Monteiro. E eu precisava me deslocar. Na princípio, eu esperava que eu ia conseguir uma remoção logo, todo mundo falava assim, logo você vai vir e tal. Só que eu assumi já grávida de Giovanni, que é o meu mais velho, que tem 8 anos agora. E aí veio, na sequência, 2 anos depois, Helena. E assim, foi muito difícil,
porque a gente tentou ir morar lá, porque meu esposo também é concursado, mas aqui em João Pessoa a gente tentou que ele fosse para lá e foi muito assim difícil mesmo para nossa família, até que eu comecei assim, Deus mesmo trabalhar na minha vida para que eu abrisse mais mão de tudo aquilo que eu colocava no meu coração na época. Então, assim, foi um processo. Até eu realmente ver que eu precisava abrir mão, foi um processo muito grande na minha vida, porque eu percebi que eu realmente priorizava, estava priorizando essa carreira. E aí o que aconteceu comigo, né? Eu precisei começar a refletir sobre se realmente valeria a pena, se era isso que eu queria, ser mãe e mãe distante. Isso fez com que eu buscasse mais ao Senhor. Isso foi maravilhoso para mim, para minha casa, para minha família, que eu comecei a buscar mais o Senhor e ver que realmente eu estava invertendo as prioridades. Eu realmente precisava priorizar minha família, eu não estava fazendo, eu estava priorizando aquela conquista que eu achava, não, mas Deus me deu a oportunidade, mas na verdade a gente tem a responsabilidade humana, né? Então a gente toma as decisões e depois a gente vai colher. Então, se a gente abre mão, parece uma perda, mas só que a gente pode ter muitos ganhos. E foi o que, de fato, acabou acontecendo comigo. Quando me vi grávida de Isabela, eu vi que eu realmente não queria uma licença maternidade da mesma maneira que eu tive. Naquela pressão, naquela preocupação. E aí eu comecei a ver que realmente eu precisava tomar uma decisão. E uma decisão difícil, mas uma decisão que eu estaria obedecendo ao Senhor, porque eu ia estar tirando o meu ego, minha vontade pessoal, individual e egoísta, abrindo mão disso para servir. E a gente é chamado para servir, né? Então, graças a Deus, a condição financeira do meu esposo, a gente podia viver com o salário dele. Mas como eu tinha o salário e somava e a gente gastava tudo, então foi uma dificuldade também a gente sentar e a gente dizer assim, vamos reorganizar nosso padrão financeiro, a gente vai viver com menos. E foi algo que eu decidi e ele, graças a Deus, assim, aceitou e concordou. E também, aí nesse processo eu disse, não, mas eu também não vou ficar atrás de trabalho, eu estou com as crianças pequenas, eu realmente passei a enxergá-las e ver assim, que realmente é uma fase que passa tão rápido e que eu tinha perdido tanta coisa por conta dessas viagens, por conta dessa loucura de Giovanni mesmo. Eu lembro que quando ele começou a andar, meu esposo mandou um vídeo, porque eu tinha deixado ele para viajar, porque nem sempre eu conseguia levar, porque, enfim, criança em viagem às vezes vomita, essas coisas, você tem que encontrar uma pessoa para ficar lá. Então eu tive muitas dificuldades em relação a isso. Então muitas vezes eu precisava deixar, Giovanni foi o que mais eu deixei. Helena, uma época, eu fiquei tentando levar, mas também com toda a dificuldade, que ela chorava muito na cadeirinha. E aí eu recebi um vídeo que ele estava começando a andar. Então isso é horrível para uma mãe, né? Porque você não está ali presente, vivendo. E assim, eu precisei viver muitas coisas assim, extremas para que eu realmente percebesse que não é assim que eu quero viver. Se eu posso optar, nem todo mundo pode optar. É uma verdade. Eu não sou uma pessoa que defendo que todo mundo tem que deixar tudo tal. Não, cada um tem uma realidade. Mas se eu posso optar, se eu posso ter uma vida um pouco mais simples, mas para que eu possa servir minha família, realmente vale a pena. Claro que o que faz toda a diferença não é simplesmente o fato de decidir estar em casa, mas realmente é a gente buscar amar acima de tudo ao Senhor. Porque quando a gente conhece o Senhor, as coisas da terra, o privilégio, a valorização, os elogios, eles não são o mais importante. O mais importante é você fazer tudo para a glória dele. Então, quando o mais importante é realmente você fazer tudo para a glória dele, você tem, pela graça de Deus, um marido que ele pode te apoiar nisso, né? Não é uma questão de menosprezar, de dizer, não, você não vai atrás de trabalho, você vai ficar em casa, como fosse uma coisa negativa. Não, é uma coisa positiva, é uma coisa para somar, é uma coisa que a família está unida, que eu não sou a escrava do lar, mas eu sou aquela que complementa, aquela que está sustentando, aquela que está supervisionando, aquela que está cuidando, né, se preocupando, priorizando aquilo. Então, aí une, né?
debaixo da palavra de Deus, aí une. Não é uma visão assim, somente a prática pela prática, mas é algo que você faz pensando no serviço ao outro para glorificar a Deus. É Pois diferente. é, e você falou uma coisa importante que a gente está, inclusive, é importante falar sobre isso, que tem muita gente assistindo e que não tem essa opção de dizer, eu vou deixar tudo para cuidar dos meus filhos. Verdade. Nem todo mundo tem essa opção. Tem mulheres que são sós, tem mulheres Verdade. que ficaram viúvas ou se separaram de alguma forma que faz com que elas não tenham essa opção. Mas a gente quer falar também de quem tem essa opção ou de quem tem vontade e às vezes não tem coragem de fazer isso, porque a cobrança é muito grande hoje em cima das mulheres, né? Como a mulher tem que se realizar, como ela tem que se empoderar, como ela tem que mostrar que é boa profissional. E muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas que vão trazer outras muito maiores, né? E a gente vai se sentir reconfortada com isso. A Jardilene é outro exemplo, ela também tem 3 filhos, e eu queria saber um Verdade. pouquinho da opinião dela, porque ela ainda não abriu mão disso, mas ela tem um apoio, né? Eu dou graças a Deus, porque assim, a minha profissão, ela me dá essa liberdade. Porque assim, quem faz o meu horário sou eu, entre aspas, porque eu dependo de encontrar outra parte, né? Então, mas eu tenho a opção de acordar, cuidar dos meninos, deixar eles brincando já, e aí eu saía para fazer algum trabalho, e depois eu voltava, a hora do almoço eu estava em casa, e depois, antes deles irem para a escola, não, mas depois que ia para a escola, eu deixava na escola, ele trabalhava naquele horário, e aí sou eu quem pegava, eu sempre quem levei em natação, em futebol, em inglês, e não sei o quê. Eu tinha essa disponibilidade e essa flexibilidade. Então, assim, eu agradeço demais a Deus pelo meu trabalho, porque eu só vim ter o primeiro filho depois que eu já estava nele, né? Eu sou oficial de justiça, então tem um horário flexível, a gente trabalha muito. Para eu ter essa flexibilidade de fazer nos horários convenientes, eu tinha que fazer de noite, a parte de devolução em casa. Até hoje eu faço isso, né? Então, assim, às vezes à tarde da noite eu tô lá, ou imprimindo, ou certificando, devolvendo mandados. Então, assim, a minha profissão tem essa disponibilidade, mas nem todas as profissões têm. Como ela falou, ela viajava, saía de casa. Eu também, assim, eu já passei um tempo viajando e ficando fora de casa e sei o quanto isso é difícil para a gente mãe. Mas eu também, assim, eu já comecei a sair depois que os meninos estavam maiores. E era para acompanhar o meu marido, porque ele, sim, precisava trabalhar fora. E aí eu vi que não estava essa funcionalidade da família, ele saindo na segunda e só voltando na sexta, eu digo, não, nós precisamos, então, trabalhar onde você trabalha, morar onde você trabalha. Então, fui para lá, e aí eu conseguia sair de manhã, vim deixar os meninos na escola e trabalhar, aí ele pegava na hora do almoço, e no final do dia eu chegava. Mas foi assim Mas eu queria saber como foi de Clécia. A minha história vocês vão sabendo no decorrer desses programas. Eu queria saber de Clécia, porque assim, como Silvia falou, há uma cobrança muito grande, né? Não só assim, o seu marido lhe apoiou, então assim, não havia essa cobrança dentro de casa, no núcleo familiar. Mas às vezes assim, há uma cobrança no núcleo familiar maior. Às vezes há uma cobrança no círculo de amizade. Como você vai deixar, né, um emprego federal, concursada? Às vezes é a própria família, né? Né? Família Então, que eu digo parentesco. eu digo assim, o núcleo familiar maior, né? Não o mais próximo, porque ela já disse que o marido a apoiou. Então, eu queria saber para ela como foi, assim, nesse círculo, né, que eles viviam, né, no círculo social, como foi essa questão o que as pessoas diziam. Eu sei que a gente não vive de acordo com o que as pessoas dizem, mas nós somos influenciados, né? E assim, é uma decisão difícil, mas para um bem maior. É importante eu dizer que eu falei que meu esposo apoiou. Na verdade, ele apoiou na época que eu fui decidir. Mas ele, na verdade, sempre me apoiava eu ir trabalhar antes, entendeu? Foi um processo, uma mudança de mente mesmo, tanto minha quanto do meu esposo. Porque ele sempre assim, não, vá, porque ele me acompanhou quando a gente casou, eu casei muito nova.
Eu tinha 22 anos, eu ainda estava concluindo o curso de graduação. Então, ele me acompanhou na época que eu fui fazer o mestrado, que eu estava me preparando para concurso, que eu trabalhei em faculdade também, quando eu terminei o mestrado. Então, ele me acompanhou todo o processo. A gente não tinha filhos, a gente demorou um pouco a ter filhos. E aí, ele sempre assim, me apoiava muito quando eu fazia o concurso. Ele, não, vai e tal. Então, ele achava que era esse o papel que ele deveria ter, de sempre assim estar me apoiando. Parecia muito bom, até que a coisa estava bagunçando toda a nossa família. E aí é quando a gente precisa parar para pensar, né? Será que é por aí mesmo? Então, na verdade, por conta de todo o sofrimento que a gente passou, acabou que houve uma mudança de mente minha e dele. Por isso que ele passou a compreender e apoiar. Já quando a gente estava numa situação em que eu teria que retornar da licença maternidade de Isabela, e aí eu disse, olha, Felipe, realmente não vai dar para eu voltar e assim, eu também não quero essa pressão sobre mim de ter que correr atrás, porque se eu estava saindo de uma carreira, se eu fosse atrás, eu sabia o quanto que eu passei para estudar, para poder, né, para você conseguir um emprego, você tem que se dedicar, então não dá para se dedicar às crianças, né? Eu disse, não, agora eu quero me dedicar às crianças, e ele aceitou. Mas em termos assim, de familiares e de conhecidos, eu me lembro que, assim, de familiares eu fui avisar para os meus pais, um dos primeiros, né? Acho que o primeiro que foi avisar, mas a minha mãe foi dona de casa. E, assim, a minha grande questão também é porque minha mãe foi dona de casa. Por um lado, eu fui muito beneficiada por isso. Ter a minha mãe em casa, diferente de outras colegas que não tinham, eu tinha uma certa segurança de ter uma pessoa para apoiar. É diferente de você ter uma pessoa ali dedicada para você. Mas, por outro lado, minha mãe, por influência que já se tinha, não é uma influência da minha geração, a geração da minha mãe, que é mais velha do que vocês, bem mais velha, já é uma geração muito influenciada pelo feminismo. Então, minha mãe, ela se cobrava muito. Minha mãe, como ela para casar com meu pai, ela deixou o curso e ficou por um tempo sem curso de nível superior, ela achava assim, eu vou falar com as pessoas e eu vou dizer que eu sou uma dona de casa. Tipo, não, eu quero dizer que eu tenho uma profissão. E é tanto que quando a gente cresceu um pouco, mãe quis fazer um curso superior. Eu via esse conflito dela. E na minha mente, por um lado, eu ficava assim pensando, eu acho bom ter minha mãe em casa, mas ao mesmo tempo eu disse, meu Deus, ela tem um conflito tão grande. Com que ela também vá trabalhar, então, né? Ela acabou não trabalhando, ela fez o curso, estudou bastante, mas acabou que quando ela terminou o curso, ela decidiu não ir trabalhar, porque meu pai já estava perto de se aposentar, enfim, não cabia mais, assim, ela, depois de correr atrás, ela desistiu, preferiu ficar mais acompanhando ele. Mas, enfim, então, e quando eu fui falar com ela, assim, eu lembro, e aí o que eu mais queria ouvir é deles, né? E meu pai disse, minha filha, e meu pai, ele precisou viajar a trabalho durante muito tempo. Mas a gente tem minha mãe em casa, né? Então, é diferente. Mãe é diferente. Não tem jeito. Para o filho, mãe é diferente. Então, ele olhou e disse, minha filha, não vale a pena. Porque meu pai viajava bastante e teve uma idade, a gente já era grande, que ele teve a opção de vir trabalhar na cidade próxima, que era Cabedelo. E depois ele teve uma proposta de voltar a viajar distante. E ele disse, eu não quero. Eu abro mão de ter um salário maior e ficar viajando, prefiro ficar aqui mais perto. E era um pai, né? Então, meio que, eu acho que pela experiência dele, ele percebeu que não vale a pena, porque o tempo passa muito rápido. E ele disse, minha filha, realmente não vale a pena. E eles foram bem de boa, bem tranquilos. Com alguns amigos, eu lembro que eu fiz né, olha, vou falar uma coisa e tal. E eu fiquei bem apreensiva. Na verdade, para mim, foi um processo, quase que um desmame de eu não estar tão apegada. Uma das coisas que me ajudou muito foi a teologia do trabalho, que a gente que é presbiteriana, a gente vê o trabalho diferente, porque a gente vê o trabalho não só... primeiro que a gente não valoriza apenas o trabalho remunerado, né? A gente entende que todo trabalho é o exercício do mandato cultural. É para a gente trazer um benefício para a sociedade. Ora, o trabalho de mãe, o trabalho em casa, cuidando da casa, do lar, do marido, dos filhos, de fato você está trazendo e está fazendo uma função social.
Porque não é remunerado, eu não valorizo? Porque não é remunerado, é menor do que os outros? Né? Então, a gente muitas vezes coloca coisas na nossa cabeça que, na verdade, vêm de ensinamentos externos e que não estão na palavra. Não quer dizer que é errado trabalhar e receber pelo seu trabalho, não é isso. Mas que tudo é trabalho. Tudo é trabalho. E tudo você está cumprindo o propósito do Senhor. Porque outro dia eu estava pensando, bem, se eu não estiver cuidando dos meus filhos, alguém vai estar. Ou alguém pago por mim, ou alguém por altruísmo, porque é família, por exemplo, ficar com os avós, né? Alguém vai estar, porque precisa de alguém para cuidar de criança, precisa de alguém para fazer comida, precisa de alguém para cuidar da casa, precisa de alguém, pode ser você, pode ser outra pessoa. Se for você, qual o problema? Você tem que estar sempre indo atrás de outras coisas porque aquilo não é importante? Será que não é importante? É importante também. Então, assim, hoje, assim, que, como eu disse, né, foi um desmame para mim. No começo eu ficava assim, meio assim, decidi, mas aquilo mexia comigo. E até os colegas de trabalho, né, para os colegas de trabalho, que não tem a palavra como centro, então eles, assim, ficaram até preocupados comigo. Mandaram mensagem, olha, tá tudo bem, você decidir isso, eu espero que você fique bem e tal. Outros dizem, não, é muito bonito o que você fez, é muito bonito mesmo pelos seus filhos e tal. Eu ouvi várias coisas. No começo aquilo ainda mexia bastante comigo, mas eu percebo que à medida que eu tenho vivido isso, né, e tenho crescido na palavra, porque é isso que me sustenta. O que me sustenta não é assim, que eu vou falar isso quando for a meditação final, né? Então o que sustenta não é assim, as pessoas me elogiarem, as pessoas dizerem, ah, não, mas seus filhos são diferentes. Não é isso que eu tenho que buscar, de ter uns filhos especiais porque eu me dediquei a eles. Não é, porque isso é idolatria. Não é isso. O filho da mãe que fica em casa, o filho da mãe que trabalha, não necessariamente vai ter diferença. Talvez não tenha nenhuma diferença. E talvez até um filho desse seja ingrato e a mãe que estava fora, ele até responda melhor. Então, a grande questão não é isso. É tudo que você fazer, tudo que eu faço assim, Senhor, é isso que o Senhor me deu. A minha história é essa. Eu precisei abrir mão. E eu não quero correr atrás agora, porque eu sei que se eu for correr atrás agora, eu vou deixar de lado uma fase muito importante dos meus filhos. Né? Então, assim, quer dizer que eu não vou trabalhar com remuneração nunca? Não, eu posso a qualquer tempo. Mas eu decidi permanecer assim, porque o trabalho que eu tenho hoje, qualquer coisa, qualquer função que eu faça na igreja, é algo totalmente flexível, contanto que a minha prioridade seja sempre a família. Tudo que eu faço, né, desde, sabe, que eu auxilio na igreja e tal, mas a minha prioridade é a família. E realmente, quando é trabalho remunerado, a gente tem um peso maior, porque de fato a gente tem coisa que a gente tem uma obrigação, a gente não pode ficar assim, não, porque minha prioridade é a família. Não, a gente precisa cumprir. Né? Então, isso eu não tenho atualmente. E para mim é um alívio não ter. Porque eu realmente posso me dedicar. Mas eu não sei no futuro. Eu realmente não sou uma pessoa taxativa, sabe? Mas o que eu vivo hoje, como eu falei dos primeiros passos do Giovanni, que é o meu filho de 8 anos, eu vejo assim, Isabela, por exemplo, né? Ela tem a mãe ali, então digo, como essa menina é feliz. Ela não tem justificativa para reclamação. E ela já reclama com 2 anos. Você sabe que você tem uma neta dessa idade. Ai, meu Deus. Né? Você já vê o reflexo dessa sua decisão no próprio comportamento deles, né? Porque você tem dos dois lados. Tem aquele que teve que crescer um pouquinho. Teve que. Mas sem tanta atenção. Teve atenção, mas não tanta como você tem, por exemplo, com a Helena. Isabela é a mais nova, né? Então, e o Giovanni, ele tem memórias. E eu tenho um vídeo, inclusive, ele falando, mãe, não vai para Monteiro. O coração da mãe. Então, assim, realmente, eles, tanto que às vezes eu converso com eles sobre a minha decisão de estar em casa, porque assim, meus filhos não são santos, eles são rebeldes, como toda criança. São terríveis, como eles, né? Não é fácil. Estar em casa não é assim,
a gente tem que quebrar também esse romantismo, né? Eu tô em casa, aquela coisa linda, aquele desenho, aquilo dali foi Desenho, criado, né? Desenho. criado pela mídia também. Essa ideia assim da mulher dentro de casa, aquela coisa linda, não é assim, não é fácil, gente. Descabelo. É trabalho, gente, é muito É trabalho. muito trabalho. E é um trabalho de lidar com o ser humano, e ser humano que está em formação, ser humano que é pecador, mas não se sente ainda necessariamente, que você tem que estar sempre ministrando a palavra. E é um desafio. Mas eu sempre converso com eles, assim, e eles acabam que assim, eles, mãe, eu tô cansada de você, essas coisas, assim, que criança fala. Eu disse, aí você gostaria que a mamãe tivesse falado assim, não, fica aqui, prefiro aqui. Né? Então, assim, eles mesmos, principalmente os mais velhos, a Isabela é muito nova, né? O Giovanni, principalmente, ele por mais que ele tenha as rebeldias dele, mas no final das contas, quando a gente dialoga, ele prefere, né? Porque eu não tenho empecilho para participar das coisas deles, não tenho. A única coisa é a rotina mesmo, né? Que se tem. E aí eu tenho todos os ganhos. Estar vivendo com eles, eu tenho todos os presentes. É a maior remuneração de poder vivenciar. A gente não sabe do dia de amanhã, mas de fato eu estou vivenciando. O que eu tinha maior medo, que eu realmente tinha muito receio na minha vida, é de tomar essa decisão e viver reclamando. Viver assim como um peso, como dizer assim, tá vendo? Olha, eu fiz isso para vocês, então vocês têm que fazer para mim. Não é assim. Que bom. Eu decidi assim que não, realmente, não é desse jeito que eu devo ver as coisas e fazer. Eu realmente preciso fazer o que tem que fazer, como eu disse, né? É para a glória do Senhor. Então, assim, se eles respondem bem ou não respondem, mas eu estou ali, eu estou aproveitando. Eles vão crescer, eles vão ter a vida deles, vão ter as decisões deles, vão ter o caminho deles. Mas agora eu estou podendo viver, eu os conheço. É o que eu sempre digo, assim, eu olho assim para a fisionomia de cada um, eu sei exatamente o que eles estão pensando, se estão chateados, às vezes nem falou nada, mas o jeito eu já sei. Está. Giovanni tá... Porque eu convivo ali, né, no dia a dia, então a gente conhece realmente, né, aquela pessoa, convive realmente. Isso é muito prazeroso, isso é muito bom. Quando a gente pode viver isso, isso é maravilhoso. Não tem preço, né? Não tem preço. E até porque o peso que a gente traz como mãe, acho que já é muito da gente mesmo de querer, sabe, nos culpar, né, de muita coisa, de muita responsabilidade que às vezes a gente não consegue dar conta. Não. Então, para quem trabalha e tem que também ter esses momentos com os filhos, algum lado vai ser sacrificado, né? Porque a gente, por mais que a gente queira ser a super mulher, a super mãe, não consegue, a gente se cobra, a gente se frustra. A gente quer gritar e correr e dizer, deixar tudo para lá. Cada um passa por isso, né? Imagino que cada um já passou por isso, porque acho que não foi só eu que passei. Então, muita frustração. Mas quando você vê esse resultado e você poder acompanhar esse crescimento dos seus filhos, nossa, deve ser uma coisa maravilhosa. Como você está dizendo, tem esses problemas de mãe que tudo tem. Mas o fato de você conhecer seus filhos, não ter sempre alguém informando para você, né, uma cuidadora, uma pessoa que está cuidando, que vai dizer, olha, ele está fazendo isso, olha... Então você tem aquela... além de não dar conta, tem o peso da culpa também de não poder acompanhar isso nos filhos. Acho que pesa muito, né, para a gente. Eu queria saber da sua identidade, porque eu acho que é uma crise de identidade quando você larga o seu trabalho, larga a sua profissão para a qual você estudou para isso, houve um investimento, e as pessoas já lhe conhecem. Fulana é a professora, é a educadora. Então, aí, de repente, você agora... E agora, quando as pessoas chegam? E você, né? Eu mesmo perguntei logo, qual é a tua formação? Não sei, porque a gente quer saber disso, né? Então, houve esse momento, assim, de crise de identidade, de dizer, poxa, agora eu sou só mãe, como se fosse uma coisa bem pequena, né? Sim. Pois é. Vou falar sobre identidade, mas deixa eu ver se eu me lembro. Tu falou uma coisa que eu queria comentar. Sim, queria só comentar uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Essa questão de quando você fica tentando administrar vários papéis, você sempre se sente culpada. A mulher tem isso. Eu digo assim, eu conheço muitas mulheres que são donas de casa. Conheço mulheres que trabalham e são donas de casa, porque mulher que trabalha continua sendo dona de casa. Né? Conheço várias mulheres, várias situações. Mas a mulher, ela tem muito essa coisa de se culpar e de achar que tem que fazer, que tem que restar daqui. A gente Às tem vezes muito até que isso. podia ter feito melhor.
Mas não tenha dúvida. Se a mulher trabalha fora e tem a casa e os filhos, e se a mulher só está em casa, ela vai se cobrar. Então é uma coisa que eu me policio muito. Para dizer assim, agora que eu estou em casa, meus filhos vão ser top, a casa maravilhosa, tá tudo, né? Não, não. Simplesmente não. Simplesmente eu sou a mesma pessoa de carne e osso e sou limitada. Eu sou limitada na educação dos meus filhos, eu sou limitada na casa, eu sou limitada nas refeições, eu sou limitada em tudo. Eu continuo sendo a mesma Clécia limitada. É um fato. Provavelmente eu faço mais porque eu não estou com trabalho fora, mas sou limitada. Não sou a super mulher. Né? É importante a gente Mulher dizer Maravilha. isso. Não, a gente não vai ser trabalho em nunca. casa, que é um trabalho que não para nunca. Nunca. Aqui para nós. Meu Tem hora Deus. que você pode querer correr e dizer assim, eu queria voltar ao trabalho. Claro, sem dúvida. Menos trabalho. Com certeza. Não, sem E outra dúvida. coisa que eu acho engraçada é quando alguém diz assim, você trabalha em quê? Aí A gente vai falar dentro. aí a pessoa faz, ela não trabalha não. É. Olha, O que é mais fácil é trabalhar, minha filha. como não trabalha, porque em casa Trabalha as crianças, mulher. Se não fosse a casa, só as crianças, meu Deus do céu, é muito trabalho. Muita Gente. trabalheira mesmo. Desse- Criança é terrível. Terrível. Não, e eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas. E assim, não é compatível criança com organização. Gente, eu já vi. Não é. Isso é Mas, uma assim, grande verdade. Não é compatível, mas assim, e aí eu sempre fico equilibrando assim, para que eu também não fique assim louca, não vou ficar, não vou. Teve fase, porque tem momento que a pessoa, tipo, eu quero tudo organizado, mas aí eu digo, não, pelo amor de Deus, criança tem tenho que brincar, entender né? que tem aquele momento assim de caos, deixa o caos, depois a gente tem que ajeitar isso. E aí depois a gente. E logicamente eu coloco as funções para eles têm responsabilidade, tem que ter, porque não é assim, eu sou a super mulher que organiza tudo. Não, todo mundo tem responsabilidade. Até meu marido trabalha fora, mas tem responsabilidade. Todo mundo tem, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo, todo mundo bagunçando e eu ajeitando, de jeito nenhum. Né? Não dá, é porque não bate a conta. Mas falando sobre identidade, que eu acho isso importantíssimo, né? Realmente, isso foi uma das primeiras coisas que eu refleti. E coincidentemente, eu me lembro, na época que eu abri mão, foi que eu teria que retornar, não lembro bem, era no meio do ano mais ou menos. E aí, as meninas da igreja, da rede feminina, que chama, que é das jovens, né? Me chamou, que Deus faz umas coisas comigo, assim, sabe? Me chamou, Clécia, assim, a gente queria que você, em outubro, tipo, não estávamos trabalhando, né? Já estava que você fale sobre a mulher e o trabalho. Senhor, por que eu? Mas assim, foi tão bom, porque eu já vinha refletindo. E aí eu precisei preparar um estudo, né? Que aí foi nesse estudo que eu me apropriei mais dessa ideia de trabalho, de não ter que ser remunerado, e da questão da identidade. Que a nossa identidade, ela não deve estar no trabalho, mas deve estar em Cristo. Então, se estamos em Cristo, a nossa identidade está nele. Né? Então, assim, claro que socialmente há isso. Clécia, tu faz o quê? Não, e aí, assim, eu pessoalmente, né? No começo da educação, eu vou falar o quê? Porque eu não sei, eu sou professora de formação, minha mãe queria só ter uma formação, assim, de nome, sabe? Minha mãe dizia, sou assistente social, porque ela terminou o curso, mas nunca trabalhou. Aí, tudo bem, espero que amanhã não esteja assistindo. Mas a gente pode até falar o que for. Às vezes eu falo, professora, quando tem que preencher, eu boto, professora. Mas às vezes quando tá assim, informal, eu falo assim, mulher, sou mãe, tô em casa, cuidando dos meus filhos. Ou então, dona de casa não usa muito hoje em dia, né? Mas no meu coração, e se há alguma mulher aqui aí assistindo, que também precisou tomar essa decisão, ou deseja tomar essa decisão, o mais importante não é nem o que a gente vai falar socialmente, assim. O mais importante é como está nosso coração. E o nosso coração precisa estar, assim, muito claro que a nossa identidade deve estar em Cristo. Então, assim, quem é Clécia? Eu sou uma serva do Senhor. É isso que eu sou. O que eu estiver fazendo, onde quer que eu esteja, eu sou uma serva do Senhor. Então, assim, o Senhor me deu algumas vocações, deu. Uma delas é ser mãe, tenho sido mãe. Mas, se o Senhor me chama para auxiliar no ministério infantil, até porque eu sou mãe, é uma coisa meio braço que estende, eu vou lá e exerço.
porque eu tenho a docência também como vocação, mas não é a minha identidade maior. Minha identidade está em Cristo, então eu vou lá servir ao Senhor ali. Onde quer que eu vá, eu vou lá servir ao Senhor ali. Né? Então eu não preciso ter algo assim para me taxar, mas que realmente eu estou a serviço do Senhor. Nos dias que Ele me der, e do jeito que Ele me der, na situação que Ele me der, que é a questão do contentamento. Né? A gente aprendeu o contentamento. Essa é a situação que eu estou. É uma situação fácil? Não é. A anterior era fácil? Pior ainda. Então, assim, cada um na sua situação, né? Porque também tem as mulheres que elas queriam abrir mão do trabalho, mas não dá na circunstância financeira, por exemplo, né? É. E elas também não podem ficar com frustração. Ah, tá vendo? Eu queria essa vida, essa vida. Eu já ouvi. Ai, mulher, que coisa linda. Era o que eu queria no meu coração. Era o que Minha irmã, mas se Deus colocou essa situação para você, então seja feliz nessa situação, porque a nossa felicidade tem que estar no Senhor, né? Então, assim, claro, procure ter tempo que você possa estar orientando seu filho, e principalmente orientando na palavra. Então, uma coisa que eu pude ter na minha casa é o horário de devocional diário. Eu não tinha antes, eu viajava e tal, e quando você está numa correria muito louca, não tem. E a gente faz isso em família. Às vezes meu esposo não pode estar, às vezes nem eu posso estar por alguma coisa, e aí ele faz com as crianças, mas geralmente a gente faz em família, no horário do café da manhã, logo depois que toma o café da manhã. E isso é muito precioso para a gente, porque a gente tem acompanhado as crianças, tem ensinado a palavra. A gente não sabe quando elas vão responder, mas a gente está lá ensinando. Né? Eu, primeiramente, porque eu acabo assumindo mais por estar dedicada a isso, mas meu esposo, de um tempo para cá, começou a dizer, não, eu tenho que estar e eu preciso, quando eu estiver, assumir esse papel também de sacerdote, vamos lá, né? De estar ali ensinando as crianças. Mas aí, em todo o tempo, não só esse momento devocional, então em todo o tempo, quando vai dormir, às vezes, ou tem alguma situação, eu posso estar dialogando com as crianças e sempre eu tenho trazido às crianças a questão da palavra, do ensino das escrituras para elas, sabe? E eu posso fazer isso com a vida cotidiana deles, com o que aconteceu na escola, com o que aconteceu, sei lá, com um coleguinha, na igreja, com alguma coisa que eles estão angustiados, com alguma coisa que eles estão amando demais e a mãe disse que não, né? E aí eu preciso instruir eles. Então, eu posso também ter esses tempos de instrução na palavra, mas que uma mãe que não tenha tanto tempo, ela pode também se organizar dentro do seu tempo para ter um momento de instrução da palavra. Também com seu filho, isso é uma prioridade. Desde tem algum tipo de frustração, assim, como mãe? Seus filhos já estão bem criados, você já é vovó, mas eu queria saber também de você. Eu fui mãe integral. E até uma determinada época. Depois eu fiz um curso, né, de técnica de enfermagem, eu tenho esse curso, eu me formei, e quando eu fui chamada para trabalhar, a Lidiane operou com 17 anos. Aí foi uma cirurgia longa, e aí eu tive que ficar com ela uns 45 a 50 dias em casa. Aí eu não fui trabalhar e logo após eles passaram nos cursos, né? Ela para a Marinha, ele para a EFON. E aí eu fui ajudá-los nessa caminhada. Material, eles vinham para casa cansados. Aí eu tinha que ficar arrumando farda, uma série de coisas, e aí eu não fui trabalhar na enfermagem, que era o meu sonho. O meu sonho sempre foi a área da saúde. Mas você acha que valeu a pena o que você abriu mão para seus filhos? Muito, muito, muito. Eu falo assim para eles dois hoje, mamãe já pode partir. Eles não precisam de mim para nada. E olhando eles, a vida deles, a formação deles, a família que eles formaram, resquícios, né, da mãe ali que foi presente também. Não esperando que eles venham reconhecer alguma coisa, nada disso. Mas eu não tinha essa visão de Cristo, eu não era como a Clécia está falando, que é maravilhoso, né? Que toda mãe pudesse ter isso. Com certeza. Eu não tinha, mas eu preferi ficar com eles, abraçá-los, assim, não largar eles, né? Então, eu não me arrependo, não tenho nenhuma frustração. Aí hoje, quando eu auxilio a Lidiane, eu auxilio ela.
Porque aí, o que aconteceu comigo? Eu não criei a minha filha para ficar em casa, eu criei ela para trabalhar. Nunca ensinei nada para ela. Que é o que a gente ouvia, eu ouvia da minha mãe Uhum. isso, né? Dizia assim, olha, A minha mãe falava para estude mim. para você Ah, trabalhar e não depender de A homem minha não nenhum. falava, não. A minha A minha falava, vai lavar louça. Você tem que aprender a lavar louça. Vai para casa. Se você casar, seu marido nem vai querer. Eu não criei. E eu acho que por causa dessa minha criação, Ah, faz isso, faz aquilo. Se você casar, não sei... eu não criei a Lídia assim. Eu criei a Lídia estudando. E até o meu falecido marido falava para ela: estuda, seja independente, ganhe bem, porque se teu marido quiser mandar em você, tu tem. Entendeu? Olha o que a gente. A visão né? sem Cristo, a visão sem Cristo, ela é terrível. Ela é essa. Ela não vela a família, ela não vela filho, ela vela outras coisas. Ser bem sucedido em carreira, babá, creche. Que eu não aceitava. Eu não queria creche para os meus filhos. Né? Eu não aceitava isso. Tanto que eu criei eles. Mas a minha mentalidade para a minha filha foi totalmente diferente. Mas é porque eu não tinha a palavra de Deus no meu coração. Hoje é completamente diferente. Mas eu estou ali auxiliando. Ela pode hoje ter o privilégio de trabalhar e me ter. Né? Porque eu faço ali dentro... Não que eu sou a mãe deles, mas eu auxilio ela ali. E é uma coisa assim, bem-vinda, por causa da menina, do menino. Às vezes eu falo, olha, eu vou embora, eu vou mudar. Falo para eles dois, aí o Arthur fala assim para mim, mãe, é verdade? Mas quem vai cuidar da gente? Quem vai dar um almoço pra gente? Quem vai fazer isso? Entendeu? Aí a Lídia brincando fala, vocês vão para creche. Não, mãe, eu não quero ficar integral na escola. Então, quer dizer, já eles têm essa referência. E graças a Deus, né? Eu posso hoje dar esse auxílio à minha filha, né? Mas, assim, pensando na Clécia, é muito difícil abrir mão de um concurso federal que não ganha pouco. Quem tem concurso federal, ela não ganhava pouco. Então é difícil, porque mexe diretamente no orçamento da família, mexe mesmo, apesar do marido dela também ser rico, não ganha nada. Mas mexe. Vai cortando tudo, tem que ajustar, tudo né? tem que ser ajustado. E não é uma coisa assim fácil, não é fácil. Né? Então, é a questão de prioridade, né? Quando a gente fala assim dela, não é para glorificar ela, não. A gente vê Deus purinho agindo, porque só o Senhor na nossa vida é que nos faz deixar de sermos ambiciosos. Né? Porque está na frente o dinheiro. Aí se perde o que é mais precioso. Né? Então, assim, eu acho bonito. Eu sei que ela fica com ovo aqui, ela fica doida, tem dia que ela... Porque realmente não é verdade aquilo. Ai, que maravilhoso. Aí bota no carro, vai levar. Olha, as crianças fazem birra, criança não quer comer, criança é bagunceiro, criança chora, criança... Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, eu passei por isso? Eu esqueci. Não é fácil. Não é fácil. Então, tem dia que eu acredito que ela... Está bem estressada, tá? Sim. Mas no meio disso tudo, acresce a mulher, acresce a esposa. Como é que é, hein? É melhor, eu acho, né? Para minha família é melhor, porque imagina, né? Tem as crianças, tem a casa, mas quando, eu sempre digo, a gente conversa muito, eu e minha esposa, quando eu tinha ido trabalho fora, era mais difícil ainda. Assim, o último da lista geralmente fica o marido, né? É verdade. O marido, né? E aí, o que acontece? Como eu tô mais em casa, eu acabo ficando mais disponível também para ele. Quando, assim, uma das coisas assim, que eu acho muito bom, porque quando ele tem uma folga ou umas férias, eu tô aqui, bora, entendeu? Podemos fazer as coisas e tal. E antes não era, porque muitas vezes dava choque. Isso dificultava demais. E como eu era férias escolares, ele às vezes não podia tirar férias no período escolar. Então dava muito choque. E aí, assim, meu esposo é uma bênção. Na verdade, eu preciso dizer, né? Eu tenho um esposo que é uma bênção.
na verdade, assim, o Senhor o tornou uma bênção. Ele não era sempre uma bênção. Eu tenho que ser sincera, né? Não, é verdade. Ele era um menino muito bom, um homem muito bom, mas ele realmente foi muito transformado pelo Senhor e hoje ele é uma bênção. Então, assim, ele é muito parceiro meu das coisas, assim. Então, como a gente se ajuda muito, isso uniu mais. Então, a família está mais unida e Que o bom. casamento também, é o horário, né? E o casamento também. Então, assim, para eu, Clécia, como esposa, foi positivo. Que bom. Por quê? É aquela coisa, né? Não é que eu vou ficar em casa, eu vou ficar deixada, não vou me cuidar. Não, eu sou uma pessoa que quero me cuidar e eu acredito que eu tenho que sempre me cuidar. Não vou dizer assim, não. Então eu me vestir cuido. aquela blusa de, Não, de pelo amor de deputado, Deus, andar jamais de tu não vai qualquer... me cuidar Isso, assim. claro que não. Não. Eu Gosto vivia da de sua- salto, até hoje eu ando de salto. Não, eu só não uso salto direto. Mas assim, não, eu procuro me ajeitar e tem tempo, a gente tem tempo pra gente, a gente tem necessidade de ter, mas também harmonizando com a família, porque também a gente é bem tranquilo em relação a isso. É uma fase, as crianças são pequenas, tal, a gente não precisa ficar achando que as crianças são um peso, não. E eu queria falar só um comentário, né? Porque tu falaste a questão de, olha, se o seu marido, que teu falecido, né? Falou assim, se o marido deixar, você tem emprego e tal. Quando eu era adolescente, eu me lembro, tem coisas que a gente fala e que a gente não esquece, né? Eu lembro que uma amiga minha comentou, falando de trabalho, a gente é adolescente ainda na escola. Eu falei assim, a minha amiga é católica, né? E eu evangélica, né? Aí eu disse assim, não, eu vou trabalhar fora, com certeza, não quero ficar em casa, não. Porque se meu marido, sei lá, for difícil e tal, eu vou me embora, eu deixo ele. Naquela época, né? E aí ela disse, não, mas não é assim, não é para isso que a gente casa, não é com esse pensamento. Olha só, eu disse, meu Deus. Aí depois passou-se o tempo, eu disse, que loucura, como é que era a minha cabeça, né? Mas o Senhor transformou a Graças mente, a graças Deus, né? E aí, assim, a questão da segurança, que aí tem a ver com o que eu falei, né? Eu pensava muito, não sei se você ia perguntar sobre isso, sobre a questão, porque de fato a gente não tem garantias em relação ao outro, né? Inclusive a questão de falecimento, essas coisas. A gente pensa sobre essas coisas, né? E é normal. Claro, a gente pensa e a gente planeja lá em casa. Eu converso com meu esposo e ele tem muita preocupação em eu ter, assim, uma aposentadoria, assim, não que uma aposentadoria, mas uma aposentadoria para pensar no meu futuro, porque eu não sei se eu vou voltar, quando eu vou voltar a trabalhar, nem nada. A gente pensa no futuro, a gente planeja. Mas no meu coração, o que tem crescido é que a minha confiança não pode estar nem numa aposentadoria que seja um dinheirinho para ajudar em alguma coisa, nem no meu marido, que com certeza vai ser sempre. Imagina, eu penso assim, não, ele sempre vai ser um homem bom e tal. Não, possa ser que ele vire o cabeção. Pode acontecer. Não é o que a gente deseja, mas pode acontecer. A minha segurança tem que estar no Senhor. Por quê? Você acha que o Senhor deixa desamparado uma viúva? Um órfão? Eu que o diga. Fala né? isso. Não deixa. Posso afirmar Então, assim, que não. Já a Dilene também. Então, assim, eu sei que ele vai me dar meios Suprir. e vai suprir, né? Então, assim, eu não preciso dizer, não, eu vou permanecer nesse trabalho, porque vai que não dê certo, aí, não. Se não der certo, Confiar. o Senhor vai suprir. Eu sei que ele vai. E olha, essa confiança em Deus, essa base, né, de Cristo, é importante em qualquer situação, né? Então, muitas vezes os pais estão em tempo integral, ou a mãe está em tempo integral, mas ela não dá uma educação que vai fazer com que os filhos sejam cidadãos ou homens, né, realmente valorosos, né? Isso não quer dizer nada. Eu acho que como você falou aí, eu acho que você tem, além dessa questão da decisão que foi através da visão da palavra, mas é o fato de Cristo ser o centro na sua casa. Então, é um lar que tem Cristo como centro, mesmo que você trabalhe fora, que você tenha pouco tempo com seus filhos, você vai saber e ter a sabedoria para educar seus filhos na palavra, né? Exatamente. E por falar em palavra, chegou a hora de você trazer uma palavra. Eu sei que você já nos ajudou muito em termos de experiência, que é muito bom Vou para a gente. anotar, hein? Todos os óicos. Mas eu quero que vocês também acompanhem e sejam edificados por uma palavra que a Clécia Ribeiro trouxe para a gente. Pois é, eu trouxe aqui para a gente Provérbios 31,
né, que vai falar sobre a esposa excelente, a mulher virtuosa, né? Cada versão traz aqui na NVI fala a mulher de valor. E eu vou ler do verso 10 ao 31, mas eu vou me ater depois ao verso 30, certo? Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e designa tarefas servas. Ela avalia um campo e a compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate, faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A gente vê aqui um provérbio, né? O livro de Provérbios, ele está entre os livros de sabedoria das Escrituras. E o livro de Provérbios, ele tem vários autores. E esse provérbio 31, ele é atribuído a Lemuel. Lemuel é um rei. E ele traz ensinamentos da sua mãe. A sua mãe ensinou ele várias coisas. E do versículo 10 ao 31, são ensinamentos para que ele saiba escolher uma boa esposa, uma esposa virtuosa. E esse verso, ele é organizado como um poema. E aí, quando a gente lê essa passagem, a gente destaca logo aos nossos olhos. Como essa mulher é trabalhadora, né? E isso muitas vezes é o que fica na nossa mente. Mas a gente precisa saber como a gente deve interpretar os provérbios como sabedoria. A gente precisa entender o princípio. Então, primeiro, ela é trabalhadora. Ela está sempre diligente no seu trabalho. Mas o seu trabalho não é para si. O seu trabalho é para o serviço ao outro. Ela, inclusive, cuida dos necessitados. Além de seu serviço ao outro, esse trabalho dela, ela não procura a própria glória ou ser reconhecida. Até porque é o seu marido, como a gente leu, que é reconhecido na porta da cidade. É ele que toma espaço lá junto com os governantes. Então não é ela. Ela é elogiada pelos filhos, pelo marido. Mas não é ela que recebe todo o louvor da sociedade. Além disso, a gente pode ver que nesse verso 30, ele vai trazer exatamente a base de toda essa sabedoria prática dessa mulher. Qual é a base? O temor do Senhor. Provérbios começa falando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e ele finaliza falando do temor do Senhor. Todo o livro de Provérbios vai falar sobre esse temor do Senhor, sendo a base para a sabedoria. E quando chega nesse versículo 30, ele vai falar exatamente esse contraste entre a beleza, a formosura, e o temor do Senhor. Mas por quê? Será que a beleza é algo ruim? Não, ele vai falar que a beleza é enganosa. Por quê? Porque às vezes a gente olha só para o que a mulher é, bela, bonita, mas a gente esquece do que mais importa, que é o caráter dessa mulher. E a base do caráter dessa mulher, ela é temente a Deus. Então, para que Lemuel não acabasse escolhendo a mulher somente pela beleza, mas que ele entendesse que há algo mais valioso do que a beleza, mas que também, mesmo que ela fosse bela e temente a Deus, lembrasse, olha, mas a beleza passa, né? Porque a beleza é sempre ligada à juventude. Isso passa, as pessoas mudam, a fisionomia muda.
mas há algo mais precioso, há algo que não passará. E aí a gente aprende que a mulher virtuosa, ela não está tão preocupada assim com as aparências, mas ela, em tudo que faz, ela teme o Senhor. Esse é o grande ensinamento. O temor do Senhor é a base da vida da mulher virtuosa. Isso nos faz lembrar lá, é o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, que ele fala, a beleza de vocês, ensinando as mulheres, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A gente não está falando que a beleza é algo negativo, mas é mais importante. O que é mais importante é temer ao Senhor. E aí a gente precisa trazer para nossas vidas que a gente precisa temer ao Senhor, a gente precisa lembrar que a nossa vida ela deve estar centrada nas Escrituras. E aí, quando a nossa vida está centrada nas Escrituras, o mais importante não é que nós somos para a sociedade, o nosso trabalho ser valoroso ou não. Lembrar que Cristo, que é o nosso Senhor, ele fez o trabalho mais difícil e mais desprezível. Ele se entregou na cruz por nós. Ele se humilhou em nosso lugar. Esse trabalho ninguém gostaria de fazer, mas ele se deu no trabalho mais penoso e desprezível mesmo. E ele fez isso para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor. E que a gente possa lembrar disso, que o mais importante para uma mulher não é se ela trabalha dentro ou fora de casa, ou os dois, se ela é uma mulher que tem muitos filhos ou poucos filhos, mas o mais importante é que tudo que ela faça, que ela seja diligente no seu trabalho dentro e fora de casa, que ela faça em serviço, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo, e que ela não busque glória para si, mas que toda glória ela dê ao Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para vocês e eu espero que vocês sejam edificados com ela. Deus abençoe. Amém, Maravilhosa. amém. Muito Maravilhosa. obrigada, viu, Clécia? Tudo. Pelas palavras, ensinamentos, a experiência e essa palavra abençoadora. Obrigada, que vocês continuem sendo um exemplo para seus filhos, para aqueles que te cercam, né? Um instrumento de Deus, realmente. Né? A gente vai ter um Giovanni pastor, quem sabe? As duas missionárias. Missionária. A gente não sabe, mas ela está fazendo uma parte aí. Seja feliz, as importante. 3 missionárias. Então, Pois é, menina, estamos chegando ao final desse podcast, desse episódio. coisa gente, boa, né? falando de temas muito bons. Eu espero contar com a audiência de vocês e a presença das meninas aqui. Sim, com Não certeza. esqueçam, ativem o sininho, compartilhem essa mensagem, porque nós mulheres precisamos ouvir isso. Nós, todo tempo, nós estamos assim, nos culpando, né? Querendo ser melhor, querendo ser Mulher Maravilha, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E nós sabemos que nós não conseguimos, né? Nós dependemos do Senhor. Nós temos que ter em mente isso, que a prioridade é o Senhor. Então, queremos, né, agradecer a Deus e a vida de Clécia estar aqui, É verdade. ter disponibilizado esse tempo para compartilhar Tempo sobre muito isso. bom, maravilhoso, de aprendizado, né? É verdade. É isso. E a gente conta com vocês aí no Sim. próximo episódio. Se Deus permitir, a gente se encontra lá, então. Deixa seu like. Tchau. Ativa o sininho.